mais 2. Prefeitura de Belo Horizonte e Instituto Hahaha apresentam 2 mais 2, o quadro do podcast 8 e 80. Oi, prazer, eu sou a Babalu. O prazer é todo meu, minha chicletinho. Não, Rosa, eu tô falando com os ouvintes, Rosa. Ah, sim. Ei, você aí, se prepare, porque o programa de hoje vai incendiar seus pensamentos. Você aí acha que o prazer tem prazo de validade? Você tá muito enganado. No programa de hoje, recebemos Renata Lanza, psicóloga especialista em sexologia e educação sexual, para discutir os preconceitos, desafios e possibilidades da vida sexual. Está começando mais um 2 mais 2, o quadro do podcast 880 do Instituto Hahaha. Seja muito bem-vinda, Renata. Muito obrigada, muito feliz de estar aqui. Eu tô toda arrepiada. Sério? Eu amo. Foi bom pra você? Está sendo, acho que sempre é, né? A abertura do programa, gente. Entendi agora. Tá bem. Vamos logo pular para as preliminares. Eu né? acho bom, hein? Bora. Então, a sexualidade é um tema que acompanha a pessoa durante toda a vida, né? Isso. Mas por que é um grande tabu falar sobre sexo? Pois é, parece que sempre foi, né? E as coisas têm melhorado, acho que tem se falado mais, tem se entendido a importância de se falar sobre, mas ainda a gente ainda sente que ainda tem um caminho aí pela frente, né? E você associa isso a quê? Eu acho que é porque a maioria das pessoas entende a sexualidade como só o ato sexual em si. E a sexualidade vai muito além disso, né? Então, assim, tem essa crença de que sexo não se fala, sexo se faz. Só que isso não é verdade, isso é um grande mito, né? A gente precisa falar sobre, inclusive com quem a gente faz, né? Aproveitando, Renata, tem diferença entre sexo e sexualidade? Tem diferença. O sexo é o ato em si, né? O comportamento. A sexualidade, ela é um grande aspecto que nos acompanha durante toda a nossa vida e ela não diz só sobre o sexo. A sexualidade é uma expressão, né? Quando a gente fala em sexualidade, a gente está falando de identidade de gênero, de papéis de gênero, a gente está falando de erotismo, a gente está falando de intimidade, a gente está falando de fantasias, a gente não está falando só sobre o ato sexual em si. Essa é a sexualidade ela é um grande guarda-chuva. Entendi. É o prazer, né, Renata? Principalmente, O é o que deveria desejo. ser, né, doutora? Minha gente, o prazer nos acompanha do início ao fim da nossa vida. É uma companhia. E a gente tem que ter mais naturalidade para falar sobre ele, né? Concordo, deveria mesmo, porque quanto mais a gente fala sobre, mais natural se torna, mais intimidade a gente tem, mais assertividade a gente tem e mais prazer a gente tem. Nos ensinam a temer as rugas, mas não nos ensinam a celebrar os arrepios. Uau! A repressão do desejo é o caminho mais curto para a infelicidade. Já dizia o Sigmund Freud. O desejo na velhice desaparece ou isso é um verdadeiro mito? O desejo não desaparece. Isso é um verdadeiro mito. E tem um professor que eu tive muito querido, o nome dele é Gerson Lopes. Ele gosta de falar a seguinte frase: idade não dessexualiza ninguém. A sociedade, sim. Então, o prazer, o desejo sexual, a sexualidade, ela continua viva e atuante, independente da idade. Boas notícias! Sempre bom, né? Babalu, já que o assunto tá picante,
Posso falar uma sacanagem? Pode, Rosa, que hoje aqui tá liberado. O preço do café tá mais de R$30. Isso é uma sacanagem mesmo. Poxa, Poxa, café. Poxa, café. eu não fico sem. Renata, qual é a relação entre saúde e sexo? Ah, é muito importante a gente entender essa relação, porque ela existe e ela é fundamental, né? Uma vida sexual, quando a gente fala de vida sexual, a gente está falando de sexualidade, que a gente falou agora, né? E tudo que isso engloba, né? E uma vida sexual prazerosa, satisfatória, saudável, isso está completamente relacionado à saúde física e mental, né? Como é importante a gente ter consciência do que nos dá prazer, do que a gente aceita, o que a gente não aceita, como que a gente comunica isso à nossa parceria, né? Então, é muito relacionado, é muito ligado, né? Assim, saúde mental, saúde física e saúde sexual, tá tudo ali, tudo muito juntinho, né? Eu, na minha carreira como médica bobologista, Claro. eu já estudei que praticar sexo faz bem para o coração. Isso é verdade? É verdade, tem muitos benefícios. A atividade sexual prazerosa, é muito importante a gente sempre lembrar disso, que quando a gente está falando de sexo, a gente tem que estar falando de um sexo prazeroso, né? Sexo consentido, um sexo prazeroso. Ele é capaz de ativar muita coisa boa dentro da gente, né? Liberação de hormônios importantíssimos para o bem-estar, para a felicidade, ocitocina, endorfina, serotonina, né? São hormônios que nos causam um bem-estar de dentro para fora, né? E quando a gente tem uma atividade bacana, prazerosa, gostosa, os nossos batimentos cardíacos aumentam, é capaz até de regular a nossa pressão. Então, a atividade sexual gostosa, saudável, prazerosa... Para todos os envolvidos, né? Exatamente. Ela nos traz muitos benefícios. Isso é comprovado. Para você ver, não é questão de quantidade, é questão de qualidade. Falou tudo, Babalu. Perfeita. É exatamente isso, doutora. Babalu, sabia que o desejo é tipo borboleta? Por quê? Porque tem várias fases. Olha! Chegou o momento do Você Sabia? Com vocês, Dr. Altamiro, o nosso porta-voz do Estatuto da Pessoa Idosa. Fala, doutor! Você sabia que é dever do Estado e da sociedade garantir a dignidade da pessoa idosa, incluindo o respeito à sua liberdade e à sua intimidade? Tá lá, no Estatuto da Pessoa Idosa. Babalu, Oi. você viu que o Altamiro tava com a marca de batom? Marca de batom? Que isso, Rosa? Vou voltar aqui ao assunto? Né? Vamos voltar aqui ao assunto? Vamos. Vamos. Vamos dar a privacidade. Exatamente, né? Como que os profissionais, Renata, que trabalham com as pessoas idosas, podem lidar com esse tema da intimidade sem infantilização ou preconceito? Nossa, que pergunta boa. É tão importante isso, doutora, porque familiares, profissionais da saúde, né, quaisquer profissionais que estejam lidando com as pessoas da terceira idade, sejam médicos, fisioterapeutas, enfermeiros, cuidadores, né, psicólogos, é muito necessário que esses profissionais saibam como abordar essas questões da sexualidade da forma mais clara, transparente, aberta, sem tabu, sem julgamentos possível, né? Eu sempre recomendo assim, caso esse profissional, que também é uma pessoa antes de ser um profissional, né? Caso esse profissional perceba que isso para essa pessoa, para ele, né, para ela, se a pessoa perceber que tem alguma dificuldade, que está difícil para ela, ela também pode tratar isso, né? Como paciente numa própria terapia sexual mesmo, né? Para desmistificar alguma coisa ou para entender por que falar sobre isso é tão difícil para ela, já que essa pessoa está numa posição profissional ali, né? Então, é importante que a pessoa trate as próprias crenças e os próprios tabus para abordar isso da melhor forma possível, porque isso garante um tratamento de melhor qualidade ainda, né? Existem todo tipo de gente, diversas pessoas, variadas realidades, né? Os contextos dela, onde que elas vivem.
como que nós podemos pensar na sexualidade das pessoas em geral? Olha, a gente estava explicando um pouco mais cedo sobre o que é sexualidade e de quão abrangente isso é, né? Sobre a expressão de orientação sexual, papéis de gênero e etc, né? Então, existem pessoas que gostam mais de sexo, existem pessoas que não gostam tanto assim, existem pessoas que pensam numa frequência ideal, outras já tem uma outra ideia de qual é a frequência, né? E de como expressar a sua identidade sexual. E essa que é a beleza das coisas, né? Nós somos diversos, né? E a sexualidade também é uma coisa muito fluida. Então, é muito bonita essa diversidade e toda ela precisa ser respeitada e acolhida. E para as pessoas que estão institucionalizadas nas LPIs, como a gente pode pensar na sexualidade delas? Na questão das instituições, é muito importante a gente lembrar que as instituições têm suas regras, né? Tem o que é permitido, o que não é permitido, e isso também precisa ser respeitado, né? Porém, eu acho importante que esse assunto surja de alguma forma, se converse sobre, se dialogue sobre... porque não falar sobre o problema não resolve o problema, né? Então, a gente precisa, aquilo que a gente estava falando no inicinho, né? Naturalizar o mais rápido possível, falar sobre sexualidade, seja ela uma vida sexual ativa ou não ativa, quer a pessoa goste ou não goste, tudo isso faz parte da expressão, né? Como as pessoas podem localizar o ponto G se elas nem sabem usar o GPS? Exatamente. E depois de um tempo, o ponto G, ele vira PG. Você sabia disso, né? PG? Paciência e gemada. Chegou agora o momento desembucha. O momento desembucha, Renata, é um momento que você pode falar o que quiser, chorar as pitangas, contar uma piada, bota a boca no trombone e conta pra gente o que você quiser. Eu quero dizer o seguinte: vamos ter prazer, vamos nos permitir, vamos entender o que é gostoso para mim, o que não é, o que eu quero, o que eu não quero, e que a gente também aprenda a se comunicar de uma forma positiva, assertiva, porque assim todo mundo sai ganhando. Adorei. Tô até, arrupiada. O corpo amadurece e as frutas maduras são mais doces, mais perfumadas e mais gostosas. Que bom saber que o nosso futuro é promissor. E, Renata, para quem, as pessoas idosas que estão ouvindo a gente, dá um conselho para elas. Claro. Eu diria o seguinte: não deixe que esse mito da idade, que quando a gente fica mais velha, a vida sexual acaba, que depois da menopausa, a vida blá, 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 blá. Não acredite nisso, isso é mentira, tá? A idade não é um limitador. Às vezes, alguma coisa acontece no corpo, né? Alguma dorzinha ali, outra aqui, mas isso tudo a gente consegue adaptar, porque existem formas da gente melhorar, né? Alguma coisa que esteja talvez um pouquinho ali defasada com a idade. Mas a idade em si não é limitador para o prazer. Seja no riso, no toque, na memória ou nos arrepios, que a gente nunca perca o direito de sentir, não é mesmo, Renata? Exatamente. Nem depois dos 60 e nem depois de amanhã, né? Quem sabe? É isso. Hoje aprendemos que o desejo não aposenta. Até porque tá cada vez mais difícil aposentar. Adorei falar esse tema com você, Renata. Eu adorei estar aqui. Que honra para mim, gente. Muito obrigada por me receberem. Estou muito feliz de estar aqui. Até a próxima. Até. Babalu, você já reparou que quando a gente tá com desejo, a gente fala com a boca mais fechada e os olhos entreabertos? Assim, ó. Tá vendo? Vamos terminar o programa assim? Vamos. Ei, você. Chegamos ao final de mais um 2 mais 2 do podcast 880. Mas você já sabe, nós estamos no streaming toda terça e quinta-feira. Estamos na Rádio Câmara Brasília, todo domingo às 8 da manhã e também nas rádios parceiras. Até a próxima, pessoal!
Você escuta a gente nos próximos episódios ou nos seus pensamentos safadinhos. Tchau. Esse episódio é produzido pelo Instituto Hahaha por meio do projeto Nas Ondas do Hahaha, realizado com o fomento do Fundo Municipal do Idoso de Belo Horizonte e patrocínio da Vale, Valorec, Tambasa, Premier Pet, Fundação ArcelorMittal, Hipofarma, Supermix Concreto e do Frio.